15, que nos diz assim: Por que gritas em razão do teu quebrantamento? Tua dor é mortal pela grandeza de tua maldade e multidão de teus pecados. Eu fiz essas coisas. Mas também todos os que devoram serão devorados, e todos os teus adversários irão, todos eles, para o cativeiro, e os que te roubam serão roubados, e todos os que te despojam entregarei ao saque. Porque te restaurarei a saúde e te sararei as tuas chagas, diz o Senhor, pois te chamam a enjeitada, dizendo em Sião, porque ninguém já perguntas. Assim diz o Senhor, eis que acabarei o cativeiro das tendas de Jacó e apedar-me-ei das suas moradas, e a cidade será reedificada sobre o seu montão, e o palácio permanecerá como habitualmente. E sairá deles o louvor e a voz de júbilo, e multiplicá-lo-eis, e não serão diminuídos, e glorificá-lo-eis, e não serão acanhados. Toda honra e toda glória ao nosso Senhor Jesus Cristo, aonde a palavra de Deus vem nos dizendo nessa tarde, né? Onde o Senhor nos diz, por que gritas em razão do teu quebrantamento, né? Muita gente chora, se lamenta, né? Na hora do seu quebrantamento, né? Na presença do Senhor. Através de uma dor, né? Muitos vêm com uma dor mortal, como diz na palavra, aonde o Senhor nos diz, né? Que muitas vezes viemos passar pela dor mortal, né? Muitas vezes não é pela morte, mas sim pelo arrependimento, né? Mas muitos vêm passar pela dor mortal, né? Aonde o Pai recolhe, né? Mas muitos passam pela dor para ter o arrependimento, aonde o Pai vem a tratar, aonde o Pai vem a limpar. E para o Pai não existe morte, né? Porque a vida ela é eterna, né? Então ele diz na palavra dessa tarde, muitos passam pela dor mortal, pela grandeza da sua maldade, né? Que os outros não têm arrependimento, não querem arrependimento, não querem renúncia da sua carne, querem continuar fazendo as coisas erradas, né? Aos olhos do Pai, onde o Pai não permite, né? Querem continuar na sua própria força, né? Achando que se manda por si próprio, né? Não obedece o Senhor, rejeita a palavra do Senhor, né? Então a palavra de Deus vem nos dizendo, né? Pela grandeza de tua maldade e multidão dos teus pecados, né? Eu fiz essas coisas. Então o Pai se ira, né? O Pai se ira com aquele que não quer arrependimento, né? Aquele que não quer renúncia, não quer, né? Renunciar a sua carne, os seus pecados, né, as suas vontades. Então o Pai se ira, como ele diz na palavra, e muitas vezes, né, vem a passar por uma dor mortal, né, onde não tem volta, né. Mas aquele que se arrepende, né, na dor, vem a se arrepender, né, o Pai, mesmo estando, né, nos seus últimos suspiros ali, o Pai ressuscita, né? Porque para o Pai não tem morte, né? Para o Senhor não tem morte, porque Lázaro teve 4 dias morto, né? E ele chegou e ressuscitou, né? E ele saiu andando de dentro do túmulo onde ele estava, né?
Então, para o Senhor não existe morte. Mas muitas vezes, né, viemos passar por uma dor. Muitos nessas tardes, né, estão passando por dor. Estão passando muitas vezes por uma enfermidade, né? Por causa da desobediência, né? Então o Senhor nos diz, muitas vezes viemos passar por causa de multidão de pecados, né? Onde não teve perdão, onde não teve renúncia, onde não teve arrependimento. Eu fiz essas coisas, o Senhor diz, né? Mas também todos os que devoraram, né? Aqueles que te devoraram, aqueles que te roubaram, né? Aqueles que te caluniaram, né? Fizeram coisas erradas contra ti, devorados, e todos os teus adversários, né? Aqueles que ficam, né, contra nós, né, nos rejeitam, porque levamos a palavra de Deus muitas vezes, né, ficam nos rejeitando, nos zombando. O Senhor diz nessa tarde: de todos os teus adversários irão todos eles para o cativeiro, né, onde o Pai vai levar para o cativeiro. Muitos estão em cativeiros nessa tarde, né, presos, sendo tratados, aonde o Pai vem limpar, né? Venha purificar, venha botar vestes limpas, né? Através do arrependimento, aonde eles vão se arrepender, aonde eles vão ser tratados por Deus, né? Aonde Ele disse que vão levar para o cativeiro, né? E aqueles que te roubaram serão roubados, né? Vão passar pelo mesmo daqueles que gostam, né, de passar a perna nos outros, que gostam de roubar, que gostam de fazer as coisas erradas. Eles mesmos vão passar pelos roubos também, né? O Pai vai permitir, serão roubados. E a todos os que despojam, né, entregarei ao sangue. Então, aqui se planta, né? Aqui se colhe. Então tem o tempo da colheita, né? E tudo que nós plantarmos será colhido, né? Então aqueles que plantam amor vão colher o amor, né? Aqueles que plantam o ódio vão colher o ódio, né? Planta rancor, planta ciúmes, inveja, né? Vão colher as próprias, né? Os próprios laços, as próprias forcas que desejam os outros, né? É a palavra de Deus que nos diz, não é eu que estou falando, é a palavra de Deus que nos diz essa tarde, né? Aqueles que se roubavam vão para os cativeiros, aonde vão ser roubados, né? Também vão passar pelo mesmo que gostavam de trapacear os outros, né? E o Senhor diz essa tarde: você passou por isso tudo, né? Sendo enganado, humilhado, rejeitado. O Senhor diz essa tarde também: porque eu te restaurarei nessa tarde, né? Ele vai te restaurar a tua saúde, né? Que muitas vezes nós lutamos, né? Nós aconselhamos, nós levamos a palavra de Deus, né? E as pessoas não querem ouvir. E nós viemos ficar muitas vezes enfraquecidas, né? Nós somos carne, nós somos seres humanos, né? Então todos aqueles que estão passando por humilhação, por rejeição, né? Por calúnias nessa tarde, o Pai nos diz na palavra: porque te restaurarei a tua saúde nessa tarde e te sararei as tuas chagas, né? Diz o Senhor: pois te chamo, né, de enjeitada, que muitas vezes te diz que tu tá sozinha, tu não tem ninguém por ti, que Deus não está contigo, né? Muitos ficam te caluniando sem te conhecer muitas vezes, né? O que tu é na presença de Deus, porque é o Senhor que nos justifica, né? As pessoas ficam nos julgando muitas vezes. Então é a palavra de Deus que nos diz, né? Diz o Senhor: pois te chamo, né, de enjeitada, dizendo em Sião, porque ninguém já pergunta, né, por ti. Aí deixa tu de lado, deixa tu rejeitada, né? Te humilho, te afasto de ti, né? Porque quando tu tá com o bolso cheio, com a mesa cheia, né? Tá cheia de amigos, amigas em roda, né? Mas no momento que eles te vê, né? Você precisando, né? De uma palavra amiga, muitas vezes um aperto de mão, né? Uma palavra do Senhor. Todo mundo corre, né? Até aqueles que se dizem ser irmãos, né? Até aqueles que se dizem estar na presença do Senhor.
deixa tudo de lado, né? Te rejeita e chama, né, de enteada, rejeitada, né? Que não tem ninguém por ti. Fico falando, fico caluniando, né? E se esquece que tem um Deus, né? Ouvindo, olhando, escutando tudo o que as pessoas dizem e falam, né? Porque o Pai tudo ele vê, tudo ele ouve, né? E muitas vezes a pessoa fica caluniando, falando, né? Da menina dos olhos de Deus. Porque aqueles que levam a palavra de Deus, que faz a vontade do Senhor, né? Que obedece o Senhor, né? Eles são a menina dos olhos de Deus. Então a palavra de Deus nos diz, né? Não toque, né, na menina dos olhos de Deus, né? Porque o Pai tudo ele cuida, tudo ele vê. E muitas vezes a pessoa vem a passar, né? Que nem está aqui na palavra, por dores, por dor mortal muitas vezes, né? Por estar tocando no ungido de Deus, naquele que, né, que faz a vontade de Deus. E muitas vezes vem a passar pelo sofrimento, porque o Pai se ira, né? Muitos ele prende, né, em cativeiros, que nem está aqui na palavra. E ele mesmo fez essas coisas, né? Como diz a palavra, é ele que se ira, né? Nós somos filhos. Então, se nós não viemos obedecer e fazer a vontade do Senhor, muitas vezes falamos, aconselhamos, né? E as pessoas dão risada de nós, caluniam nós, chamam nós de fanáticos, né? Muitas vezes, de loucos, né? Assim como chamava Noé de louco, né? Porque Deus mandou ele fazer a arca e todo mundo chamava ele de louco, né? Mas na última hora todo mundo queria entrar para dentro da arca e já era tarde demais, né? E assim vai ser hoje. Nós estamos falando do amor de Deus, né? Falando da palavra de Deus, dizendo se arrependa, volte para o Senhor, retroceda, né? Peça perdão, aceita Jesus como teu único Salvador. E as pessoas estão rindo, né? Estão debochando. Então, como diz a palavra de Deus, é Ele mesmo que se ira, é Ele mesmo que faz essas coisas, né? Porque nós somos filhos. E o Pai permite, né? Muitas vezes viemos passar, né? Então Ele diz essa tarde, porque eu te restaurarei a tua saúde, né? Você que passou, né, por humilhação, você que passou, né, por rejeição, por calúnias, né? Foi vendido, muitas vezes as pessoas vendem, né? Nos vende por qualquer coisa, né? Sai da vontade da presença de Deus, desobedece, né? Então estão vendendo, não quero ouvir, né? Conselhos muitas vezes daqueles que estão fazendo a vontade do Senhor, né? Que estão levando a palavra. Então fico rejeitando, né? Fico falando, caluniando. E o Senhor diz essa tarde, Ele mesmo permite, né, essas coisas acontecer nas vidas, né? Passar por dor, passar por enfermidade, para que venha ter arrependimentos. E muitos estão em cativeiro, né? Nessa tarde. Por causa que muitas vezes foram vendidos, né? Foram traídos. E às vezes estão em cativeiros, né? Por coisas que nem fizeram, né? Outros fizeram e aí tu tá ali, né? Pagando preço, orando, né? Para que Deus venha perdoar, que Deus venha salvar, né? E mesmo assim ainda muitas vezes eles continuam rindo e debochando, caluniando, né? Daqueles que estão fazendo a vontade do Senhor, né? Então, nessa tarde o Senhor diz, né? Para as pessoas que estão passando, né? Estão fracos nessa tarde, né? Muitos chorando, né? Passando com os filhos, né? Nas drogas, nos vícios. E aí as mães ficam aconselhando, falando, né? Os filhos não querem ouvir. Ficam rindo muitas vezes, né? Não entende o mundo espiritual porque ele existe, né? Então o Pai mesmo diz que Ele mesmo permite, né? Passarão pelas dores, pelo sofrimento. Muitos e muitos nessa tarde talvez estejam passando por causa da desobediência, né, lá atrás, por não dar ouvido, né, para a mãe ou para o pai ou para Deus, né, na própria palavra de Deus, que Deus fala com nós, né? O Espírito Santo fala com nós através da sua palavra. Assim diz o Senhor, né? Eis que acabarei com o cativeiro, né, deles, das tendas de Jacó,
e aplendar-me-ei das suas moradas, e a cidade será reedificada sobre o seu montão, e o palácio permanecerá como habitualmente, né? Então o Pai vai tratar, né, com aqueles que estão em cativeiro, aqueles que estão presos, né, por causa da desobediência, porque tem muitos presos acorrentados nessa tarde, né, por causa da desobediência. O inimigo prende, ele amarra, né, em cativeiros e cadeias, né, e o Pai permite, por causa da desobediência, né. Então o Senhor diz, ele acabará com esse cativeiro, né, porque tem um da família orando, tem um buscando, né? Então o Pai ouve o nosso clamor, Ele está ouvindo o nosso clamor nessa tarde, onde Ele diz, né? E virá, restaurará, né? A saúde, sararei as tuas chagas, as tuas feridas, né? Nessa tarde. E Ele reedificará, né? Sobre o seu montão, o palácio, né? Permanecerá como habitualmente. E sairá deles, né, o louvor e a voz de júbilo, aonde virão se arrepender, aonde passarão a louvar, né, a buscar o Senhor, né, com novas vestes, nova vida, né, na presença do Senhor, aonde o Senhor vai restaurar, né. Então nessa tarde, se você crer, confiar, você que está passando, né, por um problema na família, creia, confia, continue buscando, continue clamando, pagando o preço, né, por sua família, por seus filhos. E o Pai está ouvindo o clamor, né, nessa tarde, aonde Ele virá e restaurará, né, e sarará a ferida daqueles que estão sofrendo nessa hora, né, nessa tarde, passando, né, por momentos de angústia, por momentos de tristeza, muitas vezes na família e com os filhos, né. E sairá deles, né, o louvor e a voz de júbilo. E multiplicá-lo-ei, o Senhor diz essa tarde, não serão diminuídos, né? E glorificá-lo-ei, e não serão acanhados mais. O Pai vai tirar a timidez, vai tirar, né, as coisas erradas, vai aplainar, né, o caminho, vai limpar, aonde não serão mais diminuídos, né? Aonde os seus filhos serão como antigamente, né? Quantas mães nessa tarde estão querendo, né, que seus filhos voltem a ser como antigamente, né? Quantas mães aconselhando e os filhos não querem ouvir nessa tarde, né? Então aqui diz, seus filhos serão como antigamente, antiguidade, né? E a sua congregação será confirmada perante o meu rosto. E punirei todos os seus opressores. Então aqueles que nos oprimem, né? Que vivem nos caluniando, né? O Pai vai punir, o Pai vai tratar também, né? Ninguém vai escapar das mãos do Senhor, porque a palavra de Deus nos diz, né? Ninguém se escapa da mão do Senhor. Muitas vezes vê, né? Que a palavra é para mim, né? Ver nossos filhos passando por dificuldade, passando em vício. Em vez de eles dar uma palavra de apoio, eles ficam como opressores, né? Dizendo que não adianta mais, o teu filho não presta, teu filho está aí dentro da valeta, teu filho está torto, não adianta orar mais, desiste, larga de mão, né? Muitos dizem assim. Então o Pai vai punir esses que ficam julgando, esses que ficam, né, caluniando muitas vezes, humilhando mais a nossa família, nosso filho, muitas vezes está passando nas drogas. Então o Pai vai punir, Ele vai tratar também, né? Porque ninguém vai escapar da mão do Pai, que o Pai não quer ver nenhum filho se perder, né? Então o Pai trata. E não serão diminuídos, né? Aonde o Pai diz, glorificá-lo-eis e não serão acanhados mais, né? O Pai vai mudar, o Pai vai transformar. Mas aqueles que vivem, né, oprimindo, não querem a renúncia, não querem, né, mudar, o Pai vai passar por tratamento, né? Aqueles que vivem
com opressões, dando ouvido, né, para o inimigo e fazendo o que o inimigo quer, né, caluniando, oprimindo as pessoas, né, dizendo que nada adianta, que não adianta buscar, que não adianta orar. O fulano não presta, o fulano é um João ninguém, que não adianta buscar, não adianta buscar. Mas não são capazes de chegar, dar um abraço, né, ler uma palavra, né, uma palavra de apoio, né, uma palavra aonde o Espírito Santo venha abraçar, né, aonde o Espírito Santo venha entrar naquele coração, né, que está fechado, que parece uma pedra, né, onde aquela pessoa vem abrir, né, o coração, onde vem ter o arrependimento, né, e as pessoas ficam oprimindo em vez de ajudar, eles ficam caluniando, humilhando, né, junto na rua, muitas vezes aí, vê um ali, né, caído, bêbado, né, drogado por causa tá preso, né, nas grades, nas cadeias do inimigo, em vez de ajudar, eles ficam chutando, eles ficam caluniando, né, estender a mão, né, e dizer, dar uma força, né, tentar, né, ajudar para tirar daquela vida ali. Eles ficam muitas vezes oprimindo mais ainda do que a pessoa tá, né. Então o Senhor diz nessa tarde, não importa o jeito que tu esteja, né, fraco, sendo oprimido nessa tarde, né. Muitos pais, mães nessa tarde estão fracos já, né, de tanto dar conselho, de tanto, né, aconselhar seus filhos, sua família, e não querem mudar, eles querem fazer do jeito deles, né, na força do braço deles, aonde veio, né, rejeitar a palavra de Deus, deixar de lado, e os pais ficam fracos, né, ficam com aquelas feridas abertas, né, porque qual é o pai ou mãe, né, não fica triste, né, de ver o filho naquela situação. Então o Senhor diz, né, ele vai, muitos vão ir para o cativeiro, muitos vão ter, né, a morte, a dor mortal, né, onde não quer arrependimento, e muitos ele vai permitir que vá para o cativeiro, né, onde ele venha limpar, onde ele venha tratar nessa tarde. E ele diz, porque eu te restaurarei, né? Você que está fraco nessa tarde, a tua saúde, te sararei as tuas chagas nessa tarde, diz o Senhor, pois te chamo, né, de enjeitada, dizendo em Sião, porque ninguém já te pergunta, te deixaram de lado, né? Por causa dos teus problemas, dificuldades, né, na família está passando, e muitos te rejeitam, te deixam de lado, né? Mas o Senhor diz essa tarde, Ele entrará, né, com restauração, com restituição, né? Então não chore, não te lamente nessa tarde, confia no Senhor, que o Senhor está ouvindo o teu clamor nessa tarde. Amém? Medite nessas palavras, que o Espírito Santo venha falar mais em teus corações. Em nome de Jesus. Grande Deus, maravilhoso Pai, entreguei, Pai, a tua palavra, a tua mensagem, toma à frente, Espírito Santo, perdoa, Pai, a nossos pecados, as nossas fraquezas, que o Senhor entre, Pai, com o teu amor, com a tua misericórdia, Pai, nessa tarde, Pai, venha restaurar, Pai, venha restituir, Pai, as famílias, os filhos, ó Pai, nessa tarde, desobediente, Pai, venha trazer, Pai, para a tua presença, Pai, que eles venham, Pai, se arrepender, Pai, nessa tarde, em nome de Jesus. Receba essas palavras nessa tarde, confia, creia, que o Senhor está escutando o teu clamor nessa tarde, amém? Receba essas palavras.